Amém, irmãos? Chegamos na leitura do Sábado Alimento Diário. Deus escolheu você. E hoje o título da mensagem é Santificação Subjetiva. O versículo que nós vamos ler é Efésios capítulo 1, versos 1 e 2, que fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse versículo ele é muito importante para nós, porque ele mostra alguns aspectos relacionados não só ao plano de Deus, como Deus executa esse plano na nossa vida. Então, o primeiro ponto aqui é apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo é uma pessoa que foi enviada, ela tem o encargo de ser enviada, mas ela não é um apóstolo de qualquer pessoa. Você fala aqui que é de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então nós temos que prestar bastante atenção aqui. Nenhum apóstolo, ele foi eleito ou nomeado ou preparado por homens. Não é uma decisão nossa sermos apóstolos, mas é uma escolha, uma definição de Deus. Deus quem escolhe os apóstolos, Deus é quem envia as pessoas para pregar o Evangelho, para estabelecer o reino dele em outras cidades, para que seja levantado o testemunho do Senhor. Então essa função e não posição de apóstolo é algo que está dentro do plano de Deus, mas de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a vontade humana. Então não adianta eu fazer de tudo para ser um apóstolo se não for vontade de Deus. Então esse é o primeiro ponto bastante importante. E o segundo ponto que fala aqui, aos santos que vivem em Éfeso. A palavra santo significa que foi separado. Antes de nós conhecermos o Senhor Jesus, antes de nós conhecermos a palavra do Senhor, nós vivíamos alheios a Deus, nós vivíamos desconectados de Deus, vivendo de acordo com o curso do mundo. Então, nosso viver era terrenal e totalmente desagradável para Deus, porque nós praticávamos, muitas vezes sem perceber, coisas relacionadas ao viver humano caído. E hoje, porque nós somos separados por Deus, que foi uma escolha de Deus, Deus nos separou do mundo, nos introduziu no viver da igreja, onde existe a palavra de Deus, onde existe o trabalhar de Deus. E ali nos colocou de uma posição física ruim, numa posição maravilhosa, onde Ele pode trabalhar em nós todos os seus atributos. E esse processo de trabalhar os seus atributos em nós chama-se santificação. Deus começa eliminando a nossa natureza humana caída e trazendo a sua própria natureza para dentro de nós, transformando nossa mente, nossa disposição, nosso parecer, toda a nossa conduta. Então é como se nós estivéssemos lavando algo por debaixo de uma torneira constantemente. Então o lavar da palavra de Deus vem nos purificando constantemente, vem nos alimentando, vem nos suprindo vida para que nós sejamos santificados, ou seja, a santificação ou a posição de ser santo ali, ela é disposicional, ou seja, nós somos tirados do mundo e introduzidos na presença de Deus. E por permanecermos na presença de Deus, ocorre a santificação subjetiva, que é a natureza de Deus nos transformar dia após dia, palavra após palavra, para que nós sejamos filhos maduros e possamos expressar ao Pai como é o plano de Deus. Então, é muito maravilhoso. Então, nessa leitura que nós temos aqui, dessa semana aqui, no sábado, vale a pena ler com bastante atenção, com bastante dedicação, porque ela enfatiza totalmente esses pontos aqui. E fala assim, olha, um dos parágrafos que me chama a atenção. Essa santificação ocorre por meio de uma transformação da índole natural para a espiritual, que é o que está em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Então nós temos que ter uma mente transformada, uma mente renovada. Nós não podemos mais nos conformar com este mundo, mas permitir que a vida de Deus nos trabalhe, nos transforme para conhecermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E assim, dessa forma, viver, com um viver de transformação interior para que o nosso viver seja expressar Cristo. E aí, na condição de apóstolos, transformados dessa forma, nós vamos estar pregando a palavra para as pessoas e as pessoas vão ser também cativadas pelo amor de Deus como um dia nós somos. E a pergunta de hoje para a leitura é: qual a diferença entre santificação posicional e a santificação subjetiva?
Com a leitura de hoje, com mais esses pontos aqui, eu creio que todos os irmãos vão poder desfrutar dessa maravilha que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe de cada um de vocês e que todos nós possamos crescer em vida e em santificação. Louvado seja Deus. Amém.